Cansei de ser o mesmo, cansei de sofrer, cansei de me enganar, de te entristecer, ó meu Senhor Jesus. Transforma o meu viver, pois o meu maior problema é ainda não te conhecer. Quero nascer de novo, ser um filho seu, ter nova identidade, ter um encontro com Deus. O poder da oração e do jejum. Preste bem atenção o que acontece quando a pessoa consegue executar as duas atividades ou as duas tarefas juntas, o jejum junto com a oração. É o modelo que o Senhor Jesus nos deixou. Veja bem que o Senhor Jesus, o próprio Deus, disse que há castas de demônios que só são expulsas através do jejum e da oração. Ele nos deixou esse exemplo. Quando aconteceu uma situação, e ainda bem que aconteceu essa situação, que os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele rapaz, e o Senhor Jesus o expulsou. E os discípulos inconformados foram perguntar em particular para o Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E o Senhor Jesus os repreende, chamando de geração incrédula, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mandará um monte de um lado para o outro. E depois ele acrescenta dizendo que há castas que só são expelidas através do jejum e da oração. Está lá em Mateus 17, 21. Eu acredito que o Senhor Jesus, de certa forma, ele estava, eu não sei se irritado ou abismado ou inconformado com a maneira em que os discípulos talvez acompanhassem ele, porque o Senhor Jesus veio à terra para ser exemplo para nós, e os discípulos deixaram tudo para segui-lo, para aprender com ele. E se tinha uma coisa que o Senhor Jesus estava ensinando, era como se poderia ter um caráter único, irrepreensível, santo. E também o Senhor Jesus mostrava na prática que era necessário fazer o jejum e fazer a oração. De tempos em tempos, você ouvia os próprios discípulos falar que o Senhor Jesus tinha se retirado para orar. Você lembra no Getsêmen, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi preso, que ele se retira para orar, ele pede ao discípulo para orar com ele. Aí dá para nós entendermos que outro modelo, outra situação ali foi mostrada. É muito sábio os ensinamentos do Senhor Jesus, porque aquela vivência ali mostra também que nós devemos orar um pelo outro, porque naquele cenário que o Senhor Jesus estava aflito, que é no momento do cálice, que ele fala para o Pai, se puder passar o cálice dele, ele pede para que os discípulos o ajudem em oração. E todas as vezes que ele volta da oração, os discípulos estão dormindo. O sono era tão profundo, tão pesado aos seus olhos, que eles não conseguiam orar. Então, aquele momento mostra que nós dependemos de ajuda de oração das pessoas. Mas também ali mostra que os discípulos não eram do seu dia a dia eles fazerem oração, e muito menos jejum. Tanto é que o Senhor Jesus foi interpelado pelos fariseus, que perguntavam por que os discípulos não faziam jejum. E o Senhor Jesus os defende, né? Mas a gente não tem relato de que eles viviam orando nem jejuando. Mas a verdade é que nos deixa uma lição muito profunda
em todo esse cenário. O Senhor Jesus, em primeiro cenário, o Senhor Jesus é batizado nas águas, depois batizado no Espírito Santo, em sequência levado ao deserto, onde ele jejua por 40 dias e 40 noites na prova de fogo. E depois relata, os próprios discípulos em várias situações relatam que o Senhor Jesus retirou-se para orar. Então o Senhor Jesus vivia de jejum e oração, e os discípulos tinham isso como modelo. Eles ainda não copiavam, é claro, não tinham o Espírito Santo, mas eles poderiam ser no mínimo imitadores. Mesmo sem todo o entendimento, eles poderiam ter o desejo de imitar o Senhor Jesus, né? Mas eles não faziam isso. E tanto é que quando vê a situação crítica, que ainda bem que a Bíblia nos dá essa oportunidade daquele rapaz aparecer para o Senhor Jesus e os discípulos não poderem libertá-lo, ali mostra que não basta somente você ter o nome do Senhor Jesus. Tem situações que é necessário que você tenha o nome do Todo-Poderoso, que é Cristo, onde todos os joelhos se dobram, que toda língua confessa que Ele é Senhor, mas há situações que você precisa ser uma pessoa santa, uma pessoa de autoridade, uma pessoa pura, uma pessoa onde o mal ou a situação olha para você e veja o próprio Deus em você. Como que é isso? Quando você está em santidade, quando você é uma pessoa de oração, quando você é uma pessoa de jejum, quando você é uma pessoa de purificação, quando você tem uma comunhão com Deus. E para isso também é necessário que você seja selado no Espírito Santo. Então, essa característica de ser batizado no Espírito Santo, de ser uma pessoa de jejum e oração, faz toda a diferença quando você pega determinada classe de demônio. Porque nem sempre é o mesmo. Existe entre eles também uma hierarquia. Há potestades e principados. E para isso é necessário que você esteja preparado para esta guerra espiritual. E aí eu posso afirmar para você, o jejum é muito forte. Porque o Senhor Jesus traz essa situação aqui no Novo Testamento, mas você olha para o passado e vê que no passado grandes guerras foram vencidas pelos homens de Deus somente com jejum, que nós iremos falar no próximo áudio. Eu vou relatar sobre isso. Mas eu quero deixar claro para você aqui agora, da situação de agora, que o Senhor Jesus nos dá essa lição de como vencer o nosso adversário. Jejuando e orando. Minha amiga e meu amigo, não há principado, não há castas de demônios, não há situação difíceis, não há doenças, não há briga na família, não há problema no casamento, não há porta fechada, não há situação impossível que o jejum não derrube. Não há muralha que não caia no nome do Senhor Jesus e no jejum. Eu quero ensinar você a fazer um jejum que vale a pena. Como é o jejum? Olha, eu vou falar, você tem que guarda esses detalhes do jejum. O jejum, você tem que abrir um jejum por um propósito desse, onde você já fez de tudo, onde você já pediu ajuda para um pastor, já pediu ajuda para um evangelista, você já pediu ajuda para as pessoas, você já recorreu ao médico, à terapia de casais, você já procurou, já consertou o seu currículo, já mandou currículo para o mundo inteiro e nada aconteceu. Agora você vai para o jejum. Você vai abrir um jejum, consagrar um jejum a Cristo. Eu vou dar uma quantidade de horas, mas você faz conforme a sua capacidade ou necessidade. Digamos que você faça um jejum de alimento por 6 horas. Então você abre o jejum, consagra o jejum a Deus. E você, de hora em hora, no mínimo, você entra em oração com Deus, pedindo a Deus que Ele responda ao jejum, dizendo que você está aliançado com Ele na fé, que você crê que somente Ele pode derrubar esse problema, pode arrancar esse problema da sua vida. E por isso você está jejuando para a mesma forma que Deus fez quando aquele demônio caiu diante de Cristo, quando Ele disse: o que tem tu comigo, ó Filho do Altíssimo? Assim como aquele demônio caiu diante de Cristo, que esse problema caia diante de você também. Então esse jejum que você consagrou, de hora em hora você vai orar, porque é necessário que tenha este casamento, o jejum com a oração. E aí, meu amigo, você vai ver que a resposta vem. O poder do jejum vai derrubar os seus problemas e você vai ser sarado. A situação que você está vivendo vai ser resolvida. Faça isso. No próximo áudio eu vou falar mais sobre o jejum que venceu guerras.
Não foi só uma situação, não foi guerras. E se você pode fazer um jejum coletivo com alguém da sua família da mesma fé, se une a ela. Chama essa pessoa para um jejum. Mas se não tiver, vai você sozinho. Mas não faça de qualquer forma. Abra o jejum, consagra a Deus. E de tempo em tempo você faz uma oração. Talvez seja, se o teu jejum é de 3 horas, de meia hora você faz uma oração. Não simplesmente abra o jejum, não. Faça algo que vale a pena para Deus. Não faça uma oferta defeituosa. Faça uma oferta que chega o aroma às narinas do Senhor Jesus. Amém? Então faça isso e Deus vai te honrar. Você vai ver o poder que tem o jejum. Deus te abençoe, que seja iluminado, que Deus te dê força para você executar essa tarefa com obediência, com temor. E que haja luz na sua casa, na sua família, nas suas batalhas, que o Senhor Jesus esteja contigo. E até o próximo áudio, que a bênção esteja contigo e tua casa, em nome do Senhor Jesus.